Abençoados com todas as sortes de bênçãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais este quadro aqui examinando as Escrituras, tá bom? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita aí, se inscreva, ative o sininho nas opções todas para vocês estarem recebendo as nossas notificações, tá bom? Bom, esse vídeo é um vídeo também de agradecimento. Quero agradecer, chegamos aí a mais de 10 mil inscritos, né? Pouco mais de 10 mil inscritos. Muito obrigado por você que faz parte aqui desse trabalho, por você que é inscrito aqui neste canal, você que tem compartilhado aí as nossas mensagens, você que tem dado uma força para o desenvolvimento deste canal, tá bom? Louvo a Deus pela vida de vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Quero agradecer também aqui publicamente ao meu irmão Geraldo Moraes e toda a sua família lá do Rio de Janeiro, a família de um modo geral ali no Rio de Janeiro, a Igreja em Graça, o povo que se reúne ali no Sarapuí, que tem nos ajudado grandemente na propagação deste canal. Muitas pessoas são inscritas aqui no canal, porque o nosso irmão Geraldo Moraes também tem indicado e tem visto o nosso trabalho. E de um modo geral, todos vocês que compartilham esse trabalho, compartilham aí as nossas mensagens e consequentemente outras pessoas têm acesso e também estão se inscrevendo, tá bom? Então muito obrigado a todos vocês por estarem fazendo parte aqui deste trabalho. Bom, eu quero deixar uma pequena reflexão e a minha reflexão hoje é sacrifícios agradáveis a Deus. Quando nós falamos, de sacrifício, irmão, na graça tem sacrifício. Sacrifício é na lei, sacrifício era lá no altar. Como é que você vai falar hoje de sacrifício em graça? É bem contraditório. Vamos entender primeiro o conceito de sacrifício no seu sentido original, na sua origem, para depois a gente discutir um pouco desse tema. Sacrifício, substantivo masculino, que significa oferenda, ritual a uma divindade que se caracteriza pela imolação real ou simbólica de uma vítima ou pela entrega da coisa ofertada. Então, esse é o conceito de sacrifício, uma oferenda a uma divindade que se caracteriza pela emolação, simbólica ou real de uma vítima pela entrega da coisa ofertada. Quando nós entramos aí no Antigo Pacto, quando nós olhamos lá a lei de Moisés, nós vemos, amado, que o povo pecava e cada tipo de pecado tinha uma espécie ali de sacrifício, de uma emolação, no sentido literal ali. Por exemplo, pegava-se lá o cordeiro e sacrificava ao Senhor, E quem sacrificava eram os sacerdotes. O sumo sacerdote, anualmente, ele levava lá os sacrifícios dos sacrifícios, por assim dizer, o sacrifício por ele mesmo e o sacrifício pela congregação de Israel. Bom, estamos na nova e eterna aliança, e os sacrifícios de animais, os sacrifícios dentro daquele conceito lá era para os judeus. Mas hoje o que nós mais vemos, amados, são esses homens aí vestidos de terno e gravata, inventando sacrifício nos pseudos altares, Nós temos uma mensagem aí no nosso canal, você que talvez não tenha assistido ainda. O tema é a cruz e o altar. Dê uma olhadinha lá para você entender esse conceito de altar. Altar nada mais era do que uma caixa quadrada de madeira de acácia revestida de bronze, de 2 metros e, se eu não me engano, 2 metros e 30 por 1 metro e 20 de altura, onde os animais, que era emolado, onde o sacrifício era oferecido, era jogado ali dentro daquela caixa e eles colocavam ali fogo. É por isso aquela expressão lá no Antigo Pacto: e o fogo arderá continuamente no altar. Era o lugar do sacrifício. Então o fogo ardia, ou seja, sempre havia fogo, porque sempre havia sacrifício,
Então os evangélicos, os líderes religiosos, eles criam nas chamadas igrejas esta plataforma, né, elevada, que nada mais é do que um palanque, e eles chamam esta plataforma elevada de altar, mas é totalmente distorcido do seu sentido original. Altar era uma caixa quadrada onde jogava o animal e colocava lá o fogo para oferecer ao Senhor. Então, onde é que este altar hoje tem a ver com aquele altar que a Bíblia nos faz compreender? Nenhum sentido, não faz sentido. Mas enfim, eles estão enganando as pessoas, né? E as pessoas, por falta de conhecimento, estão sendo destruídas porque estão levando para estas plataformas onde o pastorzão fica lá, ou o líder religioso de qualquer religião que seja, e dizendo que ali é o altar de Deus que você tem que sacrificar. E os sacrifícios hoje se modernizaram. Hoje o sacrifício não é mais de animal. Sacrifícios hoje são sacrifícios mais avançados, modernos. Afinal de contas, estamos aí, né, na era, né, da tecnologia, na era do conhecimento. Conhecimento para quem? Para o povo de Deus? Não para o povo de Deus, infelizmente. Então as pessoas estão levando aí, sacrificando o seu salário. Agora mesmo está chegando aí o final do ano, né? Tem o sacrifício lá da chamada fogueira, tem o sacrifício do dízimo e das ofertas alçadas, das primícias, tudo de origem judaica, que não vigora nem mais para os judeus, muito menos para nós gentios, que nós nunca tivemos participação com isso. Bom, irmão, e como é que você vai falar agora de sacrifício na graça? Qual o sacrifício em linha com a graça que agrada a Deus? Sacrifícios agradáveis a Deus na graça? Sim, porque hoje, amado, o que seria um sacrifício hoje para você? Por exemplo, você esmurrar a tua natureza humana, porque a tua natureza ela não se converte. Essa carne, essa matéria, ela não se converte. Mas uma vez que o entendimento da palavra chegou na tua mente, o evangelho salvou a tua alma, requer sim um sacrifício da sua parte, não no sentido literal de matar algo, ou no sentido simbólico, né, por exemplo, fazer um jejum para dizer que está matando a vontade da carne. Isso não existe, tá bom? Mas um sacrifício num sentido racional, sabe? Um sacrifício no sentido de abster-se de algo, né, de abrir mão de algo em prol de agradar o Espírito, agradar esse Deus maravilhoso. Paulo disse a Timóteo: fazer morrer em ti as paixões carnais. Então nós subentendemos que é um tipo de sacrifício, amado. Você fazer morrer essa natureza carnal que não se converte requer um sacrifício, um esforço, tá bom? Um esforço para que você não venha ceder às paixões, às concupiscências, viver de qualquer jeito. Porque uma vez que você recebeu a palavra da graça, essa palavra abriu o teu entendimento, abriu os teus olhos, como é que você vai agora viver na promiscuidade, na bebidice, sabe? Infelizmente muitos estão aí dizendo que estão em graça, vivendo uma vida na libertinagem, na licenciosidade da carne. Então não estão se esforçando nesse sentido, de sacrificar a sua vontade a Deus, sabe? De se sujeitar ao Evangelho, se esforçar para não estar andando aí nessas obras da carne que, na verdade, tira essa comunhão, tira esse vínculo, impede você de reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Afinal de contas, tudo que você está plantando, você vai colher. Você que é um fumante, você está adquirindo problema para os seus pulmões, né? Você que é um alcoólatra, né? É claro, eu não sei se for um problema já de saúde pública que tem que procurar um tratamento, mas você que tem a sã consciência, que ouve o evangelho, que se quiser, você para com isso. Mas não, você fica ali cedendo às paixões, sabe, aos vícios, né? Isso vai destruir o teu fígado, vai acabar com a tua saúde de um modo geral. Vai tirar a tua racionalidade, não vai te deixar com equilíbrio, né? Ou sóbrio. Então requer sim um sacrifício nesse sentido, amado. Então esse é um tipo de sacrifício que agrada a Deus, você não viver nas obras da carne. É um exemplo que eu estou dando. Mas vamos para as Escrituras e entender alguns sacrifícios em linha com o Evangelho da Graça que agrada ao nosso Deus. Olha lá, eu vou ler o primeiro, que é Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Olha o clamor de Paulo. Eu estou rogando
irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem agora os vossos corpos como um sacrifício morto, imolado no sentido literal, não, como um sacrifício agora vivo, porque você passou da morte para a vida. Não é mais um sacrifício de um animal, né, que derramou seu sangue e foi oferecido no altar. Não, agora é um sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo. Apresentar os vossos corpos a quem? A Deus, como um vaso de honra. Apresentar o seu corpo como um templo santo do Espírito. Claro, o Espírito não habita no teu corpo na carne. O Espírito de Deus habita no teu espírito, que está dentro deste corpo. Então, quando você cuida desta matéria, você está cuidando desta matéria porque esta matéria, ela carrega algo muito importante, que é o teu espírito que está vinculado, unido ao Espírito de Deus. Tá bom? Então Paulo está dizendo, eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Então, aí consiste o culto racional, onde eu não vou usar este corpo agora, né, as minhas mãos para machucar, os meus pés para me levar em algum lugar, né, que não agrada o Pai, os meus olhos para cobiçar, os membros dos meus corpos agora, do meu corpo, eu não vou usar como instrumento de iniquidade. Paulo disse em Romanos capítulo 6, apresentai os vossos membros agora como sacrifícios, né, de justiça para Deus, e não apresentando agora para as concupiscências da carne, do engano, da maledicência. Então requer sim um esforço nesse sentido. O nosso corpo é templo, morada do Espírito, porque o Espírito de Deus habita no nosso espírito, não na nossa carne. Tá bom, amado? Isso é um sacrifício. Todo dia você dizer, este corpo aqui guarda o Espírito Santo. Vasos de barro, mas a excelência do poder habita em mim, que é o Deus em espírito que habita no meu espírito, tá bom? Então esse é um tipo de sacrifício que agrada a Deus. Qual outro tipo de sacrifício que agrada a Deus? Hebreus capítulo 13, versículo 15 e 16. Por ele ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Qual o sacrifício? Isto é, o fruto dos nossos lábios que confessa o seu nome. Olha que lindo, né, amado? Hebreus 13, 15, eu vou ler o 16 daqui a pouco. Por ele, por Jesus, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. O que é um sacrifício de louvor? É você ficar cantando uma música gospel o dia todo? É você ficar aí imitando um cantor aí gospel? Não, mano. Sacrifício de louvor é abrir a tua boca para engrandecer, para louvar ao Senhor. Sabe, é você ter frutos dos teus lábios para a glória de Deus. Sabe, é você não ter uma palavra que venha, digamos assim, denegrir o próximo. É você não ter aí no teu coração uma palavra que venha machucar, mas que venha promover a paz, que venha promover a edificação. Infelizmente, muitos filhos de Deus estão aí usando a boca, sabe, para profanar mentira, sabe, palavras de baixo calão, xingamentos. É lamentável, amado. Então, qual o fruto dos teus lábios? Isso é um sacrifício, requer um esforço para isso. E por ele ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é, fruto dos lábios que confessa o seu nome. O próprio Jesus de Nazaré, ele dizia, a boca fala o que o coração está cheio. O coração aqui não é o órgão que bombeia o sangue, né? O coração aqui é a mente, a tua racionalidade. O que é que está na tua mente? Paulo disse, levando a tua mente cativa a Cristo Jesus, levando a tua mente presa ao trono da graça. Se você foi ressuscitado com Cristo e você foi ressuscitado em Cristo, pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra da majestade, reina com todo o poder e toda a glória. Então, buscar, pensar, proferir, né, amado? Proclamar os frutos dos teus lábios é um sacrifício ao Senhor. Você vai se esforçar para não estar, sabe, abrindo a tua boca para amaldiçoar, mas pelo contrário, para abençoar, porque foi para isso que Deus te chamou. E é isso que você é no Senhor, abençoado com todas as sortes de bênção. Então esse é um tipo de sacrifício
que está em linha com a graça que agrada ao coração de Deus. Versículo 16 é outro sacrifício que agrada a Deus. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Olha aí, outro tipo de sacrifício. Não se esqueça de fazer o bem. Fazer o bem é um tipo de sacrifício, porque a nossa humanidade, essa carne, ela é tendenciosa ao erro, ela não quer fazer o bem. Paulo disse, o bem que eu desejo fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Mas quem faz não sou eu, mas a minha carne, ou seja, essa natureza humana, ela não deseja o bem. E aí Paulo disse, miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte, dessa matéria? Aí ele disse, eu dou graças a Deus por Cristo Jesus. Porque é isso que Jesus faz nas nossas vidas, nos dá esta capacidade, este poder de Deus que nós opera para sacrificar, sabe? Para anular esta força da carne, para esmurrar essa natureza e agradar a Deus em espírito e em verdade, tá bom, amado? Então, mas não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Repartir, compartilhar. Jesus já dizia, melhor coisa é dar do que receber. Então isso é muito interessante, o repartir, o compartilhar, é tipo de sacrifício que agrada a Deus. Eu não sei você, eu particularmente, quando eu faço o bem ao próximo, quando eu compartilho, quando eu semeio na vida de alguém, qualquer coisa que seja para agregar valores, eu me sinto feliz, porque é um tipo de sacrifício que agrada ao nosso Deus, tá bom? Então compartilhar, isso agrada ao nosso Deus. Fazer o bem, isso agrada ao nosso Deus, e é um tipo, né, de sacrifício que agrada a Deus. Hebreus 13, 15 e 16. Vamos ver outro tipo de sacrifício que também agrada a Deus. 1 Pedro, né? Basicamente são esses sacrifícios que eu já citei. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro escreve dizendo assim, vós também, quais pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Então nós somos essa casa espiritual. Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha que interessante. Como casas espirituais, nós oferecemos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Então esses são sacrifícios que agradam a Deus, que são aceitáveis aos olhos de Deus. Sacrifícios espirituais. Olha que interessante, não é um sacrifício religioso. Eu vou fazer 24 horas de jejum. Não, isso é um sacrifício religioso. O sacrifício espiritual, o jejum, né, espiritual que agradava a Deus, que é um tipo de sacrifício espiritual, está lá em Isaías, era se compadecer nos necessitados, era ajudar, né, aquele que estava precisando ali, era sustentar o faminto, era cuidar do próximo, amar o próximo de um modo geral. Isso é um sacrifício espiritual que agrada a Deus, né? Adorar a Deus em espírito e em verdade, sabe? Com a tua mente salva, sabe? Sem medo, sabe, sem condenação. Isso é um sacrifício espiritual, porque você não está mais ali envolvido na religiosidade, envolvido, sabe, com as oblações, com os sacrifícios humanos, sacrifícios religiosos. Então, isso é um tipo de sacrifício espiritual que agrada a Deus. Você servi-lo em espírito e em verdade, com essa conscientização de quem é Deus na tua vida, tá bom? Então, como casas espirituais, ofereçamos a Deus sacrifícios espirituais que são agradáveis ao Senhor por meio de Jesus Cristo. Então, amado, basicamente é isso. Os sacrifícios em graça que agrada a Deus. Então você é a casa espiritual, você oferece sacrifício espiritual a Deus e esses sacrifícios agrada ao Senhor. É entender que Deus habita na tua vida, que Deus não habita em templo feito por mão de homem. É entender que você está seguro, livre, sem temor do mal. É levar sempre a tua mente cativa ao trono da graça. É ter uma boa palavra temperada com sal para promover edificação. É ter uma consciência pura. São sacrifícios espirituais
ter uma boa conduta, né? Dar um bom testemunho, né? Daquilo que Cristo fez na sua vida, louvar, né? Bons frutos dos teus lábios. Esse é o sacrifício espiritual que agrada ao nosso Deus, tá bom? Outro sacrifício espiritual que agrada a Deus é você compartilhar liberalmente, sem nenhum tipo de pressão. Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, no contexto lá ele está falando da necessidade, né, do seu ministério pessoal, e ele diz que as outras igrejas não comunicaram com ele no que tange a dar e receber, somente os filipenses. E ele estava dizendo ali, a partir do versículo 11, olha, eu já aprendi a contentar com o que eu tenho, em todas as coisas eu estou instruído, tanto em ter fartura como a padecer necessidade. Lá no versículo 13 ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele continua dizendo e agradecendo aos filipenses que procuraram saber da causa dele, tiveram cuidado com ele, visto que outras igrejas, né, por onde Paulo passava, não auxiliava ele, e a igreja dos filipenses chegaram junto com ele, não deixaram faltar aquilo que era necessário para o apóstolo Paulo. E no versículo 18 ele fecha basicamente dizendo assim, mas tenho tudo, tenho até em abundância, estou cheio depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha, os filipenses mandaram ali algum tipo de suprimento, né, para Paulo, para sustentar o ministério de Paulo, mas não foi nada porque Paulo estava imputando, não foi nada porque Paulo estava pressionando, não foi nada porque Paulo estava cobrando. Ou seja, hoje houve nos filipenses uma voluntariedade, uma entrega, né, uma oferta, né, no ministério de Paulo, generosamente e totalmente desprovida de uma imposição ou de uma lei de obrigatoriedade. Não, houve voluntariedade no coração dos filipenses. E assim tem que haver nos nossos corações. Isso sim é um sacrifício aceitável, aprazível a Deus. Quando você faz por amor, por gratidão, por você ser uma pessoa generosa e não fazendo porque você está se sentindo pressionado, está se sentindo ali oprimido, sabe? Ou está vendo aquela forçação de barra para você fazer. Infelizmente, o que nós mais vemos aí na religião é a imposição, sabe? É a imputação, é a obrigação. Não, amado. Na graça é voluntário, é por amor, é por gratidão, é por generosidade. E quando nós fazemos isso em todos os aspectos, em todas as áreas das nossas vidas, nós estamos oferecendo sacrifícios espirituais que agrada o nosso bondoso Deus, tá bom? Fica aí com essa pequena reflexão e até o nosso próximo encontro. Graça e paz!